Amém. Então vamos lá então. Eu separei para falar com vocês hoje a respeito de 7 conselhos para os jovens, mas eu acredito, viu, irmãos, que na verdade, esses conselhos não são exclusivos para jovens, não. Servem para todo mundo que deseja ter uma vida, né, um pouco mais tranquila e bem mais abençoada por Deus. Obrigado, Manara. Tá? Então vamos aqui à palavra de Deus. Separei alguns textos. Se alguém puder... Tudo bem, Paulo, nós vamos orar sim, viu? Vamos orar. Se alguém puder ir colocando aí, os obreiros estiverem atentos, ou algum irmão quiser colocar esses textos que eu vou ler, tá? Ajudaria a quem vai chegando, tá certo? O primeiro texto que eu separei, que também é o primeiro conselho, encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, a Bíblia diz assim, olha: foge das paixões da mocidade. Primeiro ponto, fuja das paixões da mocidade. O que são essas paixões que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo? Timóteo, um jovem pastor, né, por ser muito novo, por ser muito moço, enfrentava algumas dificuldades, e o apóstolo Paulo, ali tentando fazer com que o seu discípulo tivesse uma vida com Deus mais estruturada, né, pudesse até evitar alguns problemas futuros no seu ministério, ele aconselha a Timóteo dizendo: fuja das paixões, né, dos desejos, da natureza humana. Irmãos, alguns pregadores, dentre eles eu citaria o pastor Cláudio Duarte, tem sempre dito: hormônios não se convertem a Jesus, meu filho. Você se converte se os hormônios continuam da mesma maneira. Isso quer dizer que vai demandar de você um esforço, né, para que você, em dados momentos da sua vida, você possa dizer: não, eu quero, eu tenho vontade, eu desejo, mas não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, não, eu não vou fazer isso, seja o que for, né? Em especial, Paulo fala aqui, as paixões da mocidade. Tá? O que ele está dizendo com isso? Que nessa época da mocidade, né, os jovens, ele tem por tendência biológica, né, tem um aumento dos seus hormônios, os níveis hormonais sofrem um boom, né, e às vezes é complicado lidar com isso, às vezes é difícil lidar com isso. Por isso que Paulo está dizendo: fuja, meu filho, fuja disso. Não tenta ver se você aguenta, não. Não tenta ver se você suporta, não. O erro de alguns jovens e adultos também é que tenta suportar. Tá? Aprenda o seguinte: não há quem enfrente o mal e não sofra a pena. Nós devemos, tá, fugir do pecado. Quando eu falo enfrento o mal, eu estou falando do pecado, especificamente do pecado, não das forças das trevas. Ao demônio, a Satanás, os demônios, né, ao diabo, nós resistimos. Tá? A ele nós resistimos, ao pecado não. Nós não temos que estar tentando resistir ao pecado, ficar vendo até onde você aguenta. Foge, meu filho, faz como José. Tá? A dona lá doida agarrou a roupa de José, né? Uma mulher maluca lá com a fúria uterina, querendo agarrar o rapaz. O que ele faz? Ele vai tentar dialogar com ela, ele vai tentar dizer: não, calma, não é bem assim, vamos conversar. Não, ele foge, ele vai embora. Tá? Então, uma das coisas mais importantes para o jovem cristão, especificamente ao jovem cristão, não fique, meu filho. Se uma coisa está fazendo você estar em tentação, se uma coisa está perturbando aí a sua vida espiritual, não fique, não permaneça, foge, né? Paulo diz, então: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz, né, com os que com coração puro invocam ao Senhor. O que isso quer dizer? Se aproxima daqueles que estão no propósito direito, né, daquelas pessoas que estão trazendo para você mais comunhão com Deus. Se aproxima desses, porque faz bem para você. Faz bem para você. Pode notar, se você fica perto de uma pessoa que só fala coisa ruim, se você fica perto de uma pessoa que só traz ao seu coração pesar, né,
coisa pesada, coisa difícil, como é que você fica depois de conversar com uma pessoa dessa? Compare isso quando você se aproxima de alguém que tem uma boa palavra, de alguém que tem uma vida voltada para as coisas boas, para as coisas de Deus. Observa se um pouco de tempo com essa pessoa não te faz bem. Tá? Você podia até estar um pouco mais para baixo, um pouco mais caído, mas já te faz, sabe, uma benesse, se não em toda a sua vida, mas pelo menos, né, na área espiritual, você se sente um pouco mais aliviado, se sente um pouco mais tocado. Às vezes, só em observar as ações boas das pessoas que fazem a vontade de Deus, já te dá um ânimo espiritual de querer fazer também, de querer se aproximar de Deus também. Né? Então, o primeiro conselho que eu tenho nessa tarde para a juventude e para todos os demais, né, é que você fuja. Se uma coisa está te trazendo desejo desenfreado, foge dela, meu filho. Tá? E aprenda o seguinte: nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Se você puder, até escreva isso aí, né, em algum lugar onde você tem acesso. Tá? Nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Tá? Peço desculpa aí os barulhos, né? Som ambiente, carro, moto, tudo isso, porque estou aqui do lado de fora e vai captar mesmo, não tem jeito. Tá certo? Nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Se você constantemente faz aquilo, você não vai mudar nunca. Você tem que começar a dar uma freada, você tem que começar, sabe, a se afastar daquilo, tentar criar um novo hábito. E note, é importante, tá? No nosso seminário de sabedoria, nós aprendemos que os hábitos são muito mais fortes do que a vontade. Você pode até ter vontade de mudar, mas se você não muda primeiro os hábitos, você continua fazendo aquilo que desagrada a Deus, né? Aquilo que entristece o coração de Deus. Se você é cristão, você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Porque os desejos, irmãos, eles podem aprisionar uma pessoa. A paz do Senhor, pastor Luane. Deus abençoe. Pastor Nilson também, todo o pessoal da Shekinah. Tá? Então, como eu estava dizendo, tá? Existe uma prisão dos desejos. A pessoa se sente aprisionada, ela até sabe que aquilo desagrada a Deus, mas não consegue se afastar, não consegue parar. Isso tudo por causa de quê? Dos hábitos. Tá? Então, mude esses hábitos, transforme esses hábitos, e você vai ter condições de continuar numa vida agradando a Deus. Irmãos, a chuva apertou aqui, viu? Não sei se você está conseguindo ouvir bem. Repetindo, né? Ele diz, não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, né? Então vamos ver uma coisa importante. Aquilo que você vê, tá? Determina o que você deseja. Guarde isso. Aquilo que você vê determina o que você deseja. E isso é bem fácil de entender, né? Por exemplo, alguém que é apaixonado por carro e todos os dias passa em frente, né, a uma concessionária e vê lá um carro bonito, um carro, né, do seu desejo, um carro da sua vontade, do seu sonho, você acha que aquele sonho aumenta ou diminui? Hã? Da mesma forma é com o jovem. Tá? Meu querido, se você tem se sentido prisioneiro de um desejo, eu estou falando agora especificamente, tá, para os jovens em relação aos desejos sexuais. Se você todos os dias luta com isso, e você fala, não quero desagradar a Deus, eu não quero fazer coisa que desagrada a Deus, tá? Cachorro aqui veio participar da live. Tá? Mas, né, enquanto você diz que quer agradar a Deus, você continua vendo filmes, né, sites pornográficos, revistas, né, no celular, no computador. Você acha que você vai conseguir se desvencilhar disso? Desvencilhar disso? Você acha que você vai conseguir, né, vencer isso? Não vai, né? Por quê? Porque vai retroalimentar. Você ora, você pede perdão a Deus, você fala que
quer agradar a Deus, mas daqui a pouco você cai de novo, porque você está dando essa brecha. Eu estou falando aos jovens, mas tem muitos adultos, né, que fazem a mesma coisa. Tem muitos adultos que se mantêm prisioneiros também da mesma coisa. Gente que você olha e você fala assim, poxa, fulano deve ser uma pessoa muito santa, né? Fulano deve ser uma pessoa que agrada a Deus, tá? Mas no privado, no particular, a pessoa é uma prisioneira. Por quê? Porque ela se deixa fazer isso. Então, isso é um alerta. Não coloque mal. Olha que a Bíblia diz, não coloque o que é mal diante dos seus olhos. É você que já tem que tomar o primeiro passo. É você que já tem que evitar, né, essas cenas ou essas imagens, né, que estão atrapalhando. Ainda tá dando para ouvir? Porque apertou aqui a chuva. Né? Estou falando até mais alto porque apertou sério aqui a chuva. Né? Até molhando aqui já. Tablet, óculos, tá molhando tudo já. Tá dando para ouvir? Diz aí para mim. Tá dando para ouvir, irmão? Glória a Deus. Uma Vera, seu Edivaldo aí já chegaram, Deus abençoe. Vamos para o quarto, não, o terceiro conselho. Vou tentar acelerar aqui, tá certo? Diz a Bíblia: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Olha, sempre que a Bíblia fala como, ela está dando um parâmetro, está dando um modelo, né? Como significa dizer, não é do seu jeito, não é como você quer, como você acha, é como a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, né? E para que te vá bem na terra. Então, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, como, né, o Senhor teu Deus te ordenou, da maneira que Ele te ordenou, da maneira que Ele falou, né, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, para que os teus dias, né, se prolonguem, né, para que você viva bastante, certo? E para que te vá bem. Estou lendo Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Deuteronômio 5:16. Então, a pessoa vai ter os dias prolongados, a vida prolongada, e não só a vida prolongada, mas para que te vá bem, ou seja, você tem uma vida boa, para que as coisas aconteçam bem. Irmãos, isso é uma coisa que dá para perceber, e nem precisa ser cristão para perceber isso. Observe que os bons filhos, eles têm uma vida melhor. Pode ver, pessoa que é obediente, a pessoa que não maltrata, né, seus pais, que não desonram seus pais, o que acontece? Ela tem uma vida, além de mais prolongada, uma vida melhor. O contrário disso, os filhos que trazem dor, sofrimento, decepção, angústia para seus pais, a própria vida natural, ela mostra isso. É uma pessoa que tende a sofrer, que tende, né, ao sofrimento. Né? Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Né? O quarto conselho, estamos chegando no final. Quarto conselho. Né? Bom, se você vê aí o meu óculos todo molhado, é por causa da chuva aqui, tá? Aqui tá forte. Tá forte. E a gente vai tentar terminar. Quarto conselho. Provérbios, capítulo 4, verso 7. A Bíblia diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, né? Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento, né? Sabedoria. Eu sempre gosto de frisar, dizendo que existe uma diferença, tá? Para nós bem clara, entre inteligência e sabedoria. O inteligente é aquela pessoa que tem uma facilidade de armazenar, guardar e lembrar de informações. Tá? É uma pessoa que consegue acessar, né, as informações de maneira muito rápida, né, muito precisa. É uma pessoa que aprende uma coisa e rapidamente ela lembra daquilo quando é necessário.
Mas o sábio é a pessoa que consegue tomar, né, as melhores decisões possíveis. Tá? Então você vai encontrar nessa vida pessoas tremendamente inteligentes, pessoas com domínio lógico matemático, né? Pessoas que conseguem ter um alto poder de dedução, pessoas que conseguem responder, né, sobre conteúdos acadêmicos. Mas quando você vai ver na decisão do dia a dia, né, nas atitudes do dia a dia pessoais, eu estou falando, você observa que aquela inteligência toda parece que se dilui, né? Parece que ela se esvai, porque a pessoa não consegue tomar uma decisão, né, sábia. Então, o quarto conselho é importantíssimo, né? Você precisa adquirir. Olha que isso é importante, porque a Bíblia revela que é possível quem não tem passar a ter sabedoria. E note uma coisa que eu ensino, irmão: o tempo não deixa ninguém mais sábio. O tempo só nos deixa mais velhos. Eu brinco dizendo que enquanto há pessoas que envelhecem como vinho, no sentido de, né, como eu nunca bebi bebida alcoólica, mas as pessoas dizem que os vinhos, quanto mais velhos, melhores eles vão ficando, né? Enquanto há pessoas que envelhecem como vinho, outras envelhecem como vinagre. Quanto mais o tempo passa, mais chucra, turrona, né, a pessoa ela fica. Ela não vai melhorando, ela vai piorando ao longo do tempo. Isso prova para mim que o tempo não deixa ninguém mais sábio. Pelo contrário, tem pessoas que vão piorando ao longo do tempo. Mas quando você decide, porque é uma decisão, quando você decide adquirir sabedoria, aí, meu irmão, sua vida toma um novo rumo. Você passa a ser uma pessoa diferenciada. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com decisão, esforço, um certo grau, uma certa dose de sacrifício, mas você pode alcançar. E a chuva está aumentando, o vento também. Tá? Ó, não sei se dá para ver, o álcool já está todo molhado já, né? O quinto conselho, Salmo capítulo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, o jovem, a pessoa, o ser humano. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, a pessoa não segue o conselho que o ímpio dá. Ímpio. O que é o ímpio? Eu falo tanto isso na igreja. O ímpio é o contrário do pio. O ímpio é a pessoa da maldade, é a pessoa que é contrária às coisas de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, versículo 1, ele é tremendamente revelador para você que quer ter uma vida feliz e abençoada. Porque ele diz, bem-aventurado, feliz é a pessoa que atende esse conselho aqui da palavra de Deus. Mas nós vemos que muitos jovens fazem o contrário, né? Parece que quanto mais bad boys, né, as pessoas são, mais eles admiram, mais eles gostam, mais eles são atraídos, né? Parece que quanto mais desbandalhada, é uma expressão que eu gosto muito, quanto mais desbandalhada a pessoa é na vida, mais eles passam a seguir e a admirar. É só você ver nas redes sociais, muitas coisas que são curtidas, compartilhadas pelos jovens, são de pessoas totalmente desvirtuadas na vida. É só você observar os ídolos da juventude, os ídolos que eles seguem, né? A grande maioria, né, dos ídolos, principalmente da música, né, do rock, do pop, né, da cultura pop do modo geral, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles são pessoas, né, viciadas. Muitos deles até morrem ou já morreram, né, de overdose, né? Pessoas que estão envolvidas em coisas erradas, muitas delas depressivas, muitas delas precisam estar constantemente sendo internadas em clínicas
para que haja uma desintoxicação, porque são pessoas prisioneiras, né, das drogas, dos vícios. Ou seja, eles vendem uma liberdade, eles vendem uma imagem de felicidade que nem eles mesmos desfrutam. E são exatamente essas pessoas que muitos jovens tendem a seguir. Mas a Bíblia diz, não anda, meu filho, não segue ele não. Se você fizer isso, você vai ser feliz. O sexto, que é o penúltimo conselho de hoje, né, está em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Daniel, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz, e Daniel propôs, ou seja, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, né? Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, nem com o vinho com que ele... Os pregadores falam muito isso, irmãos, eu preciso repetir hoje. Será que o rei comia porcaria? Será que o rei, chamado Rei de Reis, Nabucodonosor, comia coisa que não prestava? Não, eram iguarias, eram especiarias, eram coisas selecionadas, coisas caríssimas, coisas, eu me atrevo a dizer, deliciosas, comida de rei, banquete. Mas por que Daniel considera aquilo uma coisa que contamina? Ele não estava se referindo ao corpo, mas estava se referindo, né, ao que havia por trás daquilo. Porque normalmente, por trás das coisas que aparentemente o mundo apresenta como especiaria, né, tem um problema espiritual escondido. Eu não estou generalizando, não estou dizendo todas. Falei a maioria. A maioria das coisas que o mundo apresenta, certo? Mundo, eu falo de sistema, não é globo terrestre. Eu não estou falando do planeta Terra, mas falo do sistema maligno, o sistema que Satanás domina. Eu estou falando desse especificamente. Tem alguma coisa errada por trás. E Daniel decidiu, foi uma decisão dele. Isso prova para mim que não existe aquela coisa de dizer, é adolescente, então é adolescente e é aborrecente. Tem que ser uma pessoa que dá trabalho, tem que ser uma pessoa que não tem juízo, tem que ser uma pessoa que não sabe tomar decisões negativas. Daniel era jovem. Se você ler a Bíblia, lê o livro de Daniel, você vai ver que eles eram jovens, tanto ele como seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens, mas mesmo assim, ele usou o seu poder de decisão para tomar uma atitude espiritual. Ele disse, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque essa comida é apresentada aos deuses, né? Essa comida é apresentada aos ídolos antes do rei comer. E eu só tenho um Deus. Eu só tenho um Deus, né? Eu estou em Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou na Babilônia, mas eu não pertenço a esse sistema. Então ele pede, fala assim, olha, me deixa não comer disso aí, faz um teste, né? Faz um teste comigo aí, depois de um tempo a gente vai ver quem vai estar melhor. E diz a Bíblia Sagrada que ele escolhe comer, né, legumes, frutas, né, comida diferente do que o rei comia, e ele, ao fim daquele tempo, ele e seus amigos aparentaram um aspecto melhor. Não estou dizendo, o pessoal da nutricionismo aí, né, os nutricionistas, eu não estou dizendo que o servo de Deus só pode comer legume e fruta. Eu mesmo não aguentaria não, meu filho. Tá? Mas estou dizendo que uma atitude espiritual pode produzir sintomas, né, no corpo da pessoa, sintomas benéficos no corpo da pessoa. Né? Ele tomou uma atitude necessária. Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que existe, né, como é que fala, pastora, quando a pessoa... Não. Dieta. É dieta, isso. Eu não estou dizendo que existe a dieta espiritual, né, de Daniel. Não. Ele teve um propósito espiritual com Deus que não queria se contaminar. E em resposta à fé daquele homem que era necessário naquele momento, Deus permite com que ele fosse abençoado. O que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo para você que as suas decisões decidem o seu futuro. Estou dizendo, querido, que você precisa usar esse poder de decisão. E existem pelo menos três decisões principais. A primeira,
onde você vai passar a sua eternidade? Já decidiu isso? Ou você acha que você nasceu para ser eterno, né? O corpo, estou falando da carne, eterno. Seu espírito é eterno, mas estou falando da carne. Né? Você já decidiu para onde é que você vai? Ou você está brincando de ser crente, está brincando de ser cristão? Porque, como dizem aí tantas pessoas, Satanás não está brincando de ser inimigo das nossas almas. Ele não está brincando de ser diabo. Ele continua agindo. Então decida onde você vai passar a eternidade, né? Decida o que você vai ser nessa vida. Quantos anos você já tem, meu filho? O que você está fazendo da sua vida? Tá? Quantos jovens aí estão brincando, achando que vai ser essa vida boa para sempre? Seus pais também não são para sempre. Você precisa estruturar sua vida o quanto antes, né? Precisa tomar decisão de estudar, de trabalhar, de ser uma pessoa produtiva. Para de ficar à toa, né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz coisa nenhuma. Fica só aí parado na dependência. Claro, deixa eu dar um adendo aqui, existem jovens que estão estudando e precisam investir tempo nesse período para colher lá no futuro. Então, eu não estou falando em relação a esse tipo de pessoa, né, que é estudante, que os pais mantêm porque está no período de estudo. Não estou falando, né, desse tipo de pessoa, não. Esse tipo aí é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, em nome de Jesus. Tá? Glória a Deus por isso. Mas eu estou falando daquela pessoa que já está numa certa idade, uma idade até já perigosa, entrando na adultez e ainda não produziu nada, ainda não tomou nenhuma decisão. Certo? O que você vai ser nessa vida? E a terceira grande decisão, né, de muitas que nós temos que tomar, com quem você vai viver essa vida aqui na Terra. Você tem que tomar uma decisão muito séria, uma decisão muito correta, muito, né, pensada, porque isso pode influenciar, e pode mesmo influenciar muito o seu futuro. E encerrando aqui, irmão, o 7º conselho para os jovens, né? 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Tá? Fala aqui um período do rei Asa. Asa foi um rei abençoado, foi um rei que serviu ao Senhor. Mas como muita gente, depois que se estabelece, depois que se firma na vida, aí começa a achar que pode tomar decisões sem consultar Deus, sem colocar Deus no projeto, sem colocar Deus no negócio. Asa fez isso. Enquanto ele estava ali obedecendo a Deus, tudo ia bem. Aí teve um momento que ele foi lá se meter em guerra, se meter com amigos, um camarada chamado Baasa, depois você vai ler o texto, né? Um cara que não tinha nada com Deus, né? E esse amigo levou Asa a tomar decisões sem consultar Deus, né? Diz o texto, capítulo 16, de 2 Crônicas, verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Né? O profeta chegou até o rei Asa e disse, olha, Asa, sabe Deus, os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, né, para mostrar-se. Deus faz questão de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito, é totalmente dele. Só que você está fazendo diferente, você fez uma loucura, procedeste, diz aqui o texto, loucamente. Você procedeu loucamente e agora vai ter guerra. Tá? E eu queria dizer para muitos jovens, queridos, sabe por que você tem muito problema? Tá? Porque ao invés de proceder de maneira correta, você começa a tomar atitudes erradas, começa a fazer coisa errada. Aí depois não entende por que tem pressão, não entende por que tem repreensão, não entende por que tem castigo, não entende por que tem privação, não entende que tem guerra, tem luta contra você, porque você está procedendo loucamente. Ao invés de fazer isso, se volta para Deus. Tá? Você vai ganhar muito, se volta para Deus. Fala, Senhor, tem essa situação aqui, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? E uma adolescente é problema, só por causa do período de pico hormonal, isso não é correto. Tá? Isso não é correto. O Senhor Jesus, aos 12 anos de idade, ele já estava no meio dos doutores, mostrando a sabedoria de Deus. E alguém vai dizer, ah, pastor, mas é porque era Jesus. Negativo. Tá? Negativo. Não é só porque era Jesus, não. É qualquer um que fizer a mesma coisa. Por quê? A Bíblia diz, nós temos o quê? A mente de Cristo. Tá? A Bíblia diz, nós temos a mente
de Cristo. Então, o jovem é capaz sim de tomar uma decisão correta. Ele é capaz sim de fazer as coisas em conformidade à palavra de Deus, basta tomar essa decisão. Então, esse sétimo conselho, né? Não proceda loucamente, mantenha o seu coração em Deus e as coisas irão bem para você. Pastor Francisco Leite, Deus abençoe, pastor, a paz, e a todos os irmãos. Então, essa era a palavra. Tentei ser rápido, mas é difícil, às vezes, conseguir concluir rapidamente. Esse momento aqui com os jovens que eu havia prometido. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Voltei aqui mais uma vez para te lembrar, se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.